ele vai girar em torno de reforma tributária, tá bom? Então, é muito importante que a gente compreenda o que está vindo, o que está chegando, porque já está batendo na porta. Temos já algumas atitudes a serem tomadas agora em 2025 ainda. Estamos entrando em contato com as empresas, aquelas que têm um pouco mais de urgência, mas vamos ficar todos agora na mesma página, tá bom? Já vou compartilhar aqui a minha tela, para que vocês verifiquem. Manuel, me confirma se está ok a tela? Sim, Liliane, tá ok. Perfeito. Você vai me guiando aí, caso eu faça uma barbeiragem aqui, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, a Elite Consultores, né, através da minha pessoa, está aqui junto com vocês para falar um pouquinho de reforma tributária. O Manuel já começou a fazer a gravação, então este bate-papo da gente vai ficar gravado e será disponibilizado para os senhores. Tudo bem? Só um combinado também para que a gente possa fazer. Nós estamos aqui numa sala multifuncional. Então, nós temos aqui empresas de serviço, empresas de comércio, indústria, nós temos empresas optantes por Simples Nacional. Então, a gente não vai entrar nas particularidades da empresa, vamos falar de uma forma geral sobre a reforma no seu aspecto mais amplo. Depois, nós faremos fóruns de discussões com os grupos mais específicos para que a gente possa falar sobre cálculos, regras, benefícios exclusivos, como redução da base de cálculo e isenção, de uma forma mais direcionada. Combinado feito? Perfeito. Então, vamos seguir aqui. Se o slide funcionar, gente, um minutinho. Não está passando aí? Não, está na tela de bem-vindos, líder. Uhum. Só um segundo aqui, que deu uma travada aqui, só um minuto. Gente, slide não. Só um segundo, gente, vou fechar aqui o slide para abrir novamente. Ouvindo alguns dos colegas por aqui, doutor Marcos Dantas, meu amigo Eduardo Rocha. Só estou conseguindo ver algumas câmeras aqui abertas, mas tudo bem. Agora sim. Vou compartilhar novamente aqui. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Perfeito. Vamos lá. Se isso acontecer com o Steve Jobs e com Bill Gates, não tem problema nenhum ter acontecido com a gente. Então, vamos seguir, então, como falamos, estamos em obra. Então, por isso também a nossa entrevista aqui. Mas, como toda boa obra, nós seguimos em uma hora ela acaba. No caso, a nossa reforma tributária, é importante a gente falar que o Brasil realmente está entrando numa fase de reformas. E nós temos 3 reformas em vista: a reforma de consumo, a reforma de patrimônio e a reforma de renda.
Então, é muito importante que quando a gente começa a falar de reforma, a gente comece a explicar dessa forma, certo? Então, consumo, nós temos os impostos de consumo, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, tá? São impostos que são pagos sobre as vendas. Nós temos também, teremos em breve, já começamos a ver os primeiros sinais, os primeiros passos da reforma do patrimônio. E o que é o patrimônio? Quais são os impostos que se pagam sobre o patrimônio? Então, se nós temos imóveis, se é um imóvel urbano, a gente vai pagar IPTU. Se é um imóvel que fica na zona rural, nós vamos pagar ITR, certo? Se a gente tem um bem móvel, nós vamos pagar, por exemplo, se for um veículo, IPVA. Se for um bem imóvel, nós vamos pagar IPTU. Então, a gente tem diversos bens patrimoniais que, sobre a sua venda, geram impostos, e dessa forma, a gente já consegue ver aí com algumas movimentações, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, dos estados e também dos municípios em buscar alterar a forma como hoje existe esse tributo, principalmente com relação à sucessão, porque tanto os bens móveis quanto os bens imóveis que geram impostos sobre o patrimônio, esse patrimônio não é só na aquisição ou na venda, mas também na sucessão. E também estamos aí com um projeto de lei que foi aprovado essa semana pelo Senado, que ele vai mexer diretamente com a renda, que é aquele projeto da 1087, que ele amplia o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e, por consequência, ele também instituiu os dividendos, né, o imposto de renda sobre dividendos. Então, isso aqui vai interferir sobre as empresas, né, porque é um imposto sobre as pessoas físicas, porque é um imposto que vai incidir diretamente nas pessoas físicas. Mas, neste momento, nós estamos tratando da primeira reforma, que é a reforma de consumo, que é onde a gente tem uma lei complementar 214, que foi aprovada em 2023, que já estamos em convergência e que já temos atitudes hoje, 2025, para tomar, já temos ações, já temos que sair daqui desse momento nosso com um plano de ação. E como a gente está tratando de consumo, como eu já falei para vocês, nós temos impostos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, onde PIS e COFINS, assim como IPI, eles são impostos de competência da União, eles são gerenciados e cobrados pela União. União é Fazenda, tá? É Receita Federal. E nós temos impostos, como o ICMS e ISS, que eles são de competência, gerência e cobrança dos estados e municípios. Então, todos esses 5 impostos, agora, eles vão deixar muito em breve de existir, e nós passaremos a ter o CBS e o IBS. Então, nós estamos trocando as letrinhas, trocando 5 por 2. Tá? Se bem que o IPI, ele não chega a morrer 100%, mas a gente fala de IPI depois. Então, nós estamos trocando os impostos de competência da União pelo CBS, que são contribuições. Então, é contribuição sobre bens e serviços. E o ICMS e ISS pelo IBS. É o famoso, que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho, é o famoso IVA dual, certo? E o que o IVA dual, ele traz? Primeiro, ele traz uma coisa bem interessante, que é, ele deixou, quando a gente tem aqui PIS e COFINS, todas as empresas pagam PIS e COFINS, seja ela do lucro real, seja ela do lucro presumido, seja ela do simples, todas elas pagam PIS e COFINS. Quando a gente vem para ICMS, não são todas as empresas que pagam ICMS. Nós temos empresas que pagam ICMS, que são aquelas que vendem bens ou alguns serviços que são sujeitos àquele imposto. Por exemplo, toda a mercadoria, ela tem a incidência, no primeiro momento, de ICMS. Aí entra um caso de isenção, redução de base, etc., não vamos entrar para essa seara. Vamos pensar aqui. Na transferência de propriedade de um bem que circula, certo? Existe o ICMS. E na prestação de serviço, existe o ISS.
Então, essa regra, ela é vigente hoje e vai ficar vigente até 2033. E o que é que nós temos? Duas leis complementares. A gente tem uma lei complementar que versa sobre o ICMS, que é a chamada Lei Candir, a Lei 8705, e nós temos a Lei 106, de 2006, que é a lei complementar que versa sobre o ISS. E nós temos produtos ou operações que nem estão no ICMS, não estão no ISS, elas ficam num limbo. E quando elas ficam no limbo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de locação. A locação é uma prestação de serviço, entre aspas. Eu estou cedendo um bem para outra pessoa usar. E isso não está previsto nem na lei do ICMS, e também, até porque eu não tenho uma cessão definitiva, eu não estou cedendo a propriedade, né? Eu estou cedendo o uso. E não está também escrito na lei do ISS, certo? Então, quando acontece isso, uma locação, por exemplo, ela nem paga ICMS, nem paga ISS. Um outro exemplo também que a gente pode usar é a venda de um imóvel. Quando eu estou vendendo um imóvel, ele não circula, o imóvel está ali plantado literalmente na terra. Ele não circula, logo não tem ICMS, porque o C do ICMS é circulação de mercadoria. Então, eu não tiro uma casa de um lugar, circulo com ela e vai para outro. Então, não existe incidência de ICMS na venda de um imóvel. E também não é uma prestação de serviço, é um bem. Então, eu também não tenho ISS. Neste momento, tanto esse exemplo que eu dei da locação, como o exemplo da venda de um imóvel, não tem ICMS, não tem ISS. Porém, sabedores disso, os legisladores, na hora que fizeram lá a Lei Complementar 214, eles, que criou o CBS e o IBS, eles disseram o seguinte, olha, o que não for mercadoria é serviço. Então, o que não pagaria hoje, né, ICMS, pagaria ISS. Só que, no caso, mudou o nome do imposto, né, então, o que não for mercadoria vai ser serviço, e sobre todas as operações vai ter incidência de IBS. Então, a gente já tem aqui uma complexidade trazida, né? O legislador, ele encontrou um remédio para um problema que ele tinha, operações em que ele não podia tributar as empresas por falta da legalidade, por falta da previsão legal. Isso aqui também vai alcançar, tá, as empresas do Simples Nacional, sendo que o Simples Nacional, do mesmo jeito, ele também vai pagar IBS, ele também vai pagar CBS, mas ele vai ter a alternativa de continuar como está, depois a gente vai falar quais são as vantagens e desvantagens, então ele vai poder continuar como está, sua cobrança integral com todos os impostos dentro do Simples Nacional, ou com o cálculo do IBS e do CBS fora, tá, do DAX. Então, existe a possibilidade dessa apuração fora do DAX. Gente, no final a gente abre para perguntas, tá? Se, por acaso, eu acelerar demais, vocês sinalizam, tá bom? Por favor. Mas, enfim, voltando aqui para a reforma. Nós temos uma reforma que um dos pontos que ela promete é a simplificação. A reforma, ela promete a simplificação e eu vou dizer para vocês, ela irá entregar. Ela irá, sim, entregar uma simplificação. Embora demore para a gente chegar na simplificação. Por quê? É uma reforma que ela começou em 23, com a Lei Complementar 214. Em 25, nós tivemos diversas regulamentações, mas ainda falta um tanto de regulamentação, então tem muita pergunta que vocês farão que eu não vou ter a resposta, porque ainda não houve a definição. Mas é uma reforma que ela vai passar por vários anos. Então, em 2025, que é onde nós estamos agora, nós temos uma preparação, que eu vou passar para vocês em alguns minutos. Em 2026, nós teremos o início, tá bom, da IBS e da CBS, faz parte dessa preparação. Então, em 26, nós teremos alíquotas testes. Então, nos documentos fiscais, já estou dando até o spoiler, todos vocês deverão já apresentar campos específicos, tá bom? Em 27, nós teremos a extinção do PIS e da COFINS e do IPI também, tá bom? Mas o IPI, ele não morre por completo, né? Ainda vai ficar aí com uma possibilidade dele. Nós passamos 28 para retomar em 29 com a transição efetiva de
IBS, de ICMS e ISS para o IBS, onde nós teremos 29 até 32, com essa transição aqui, que vai começar a partir de 29. A apuração em 2 regimes. Então, em 2029, eu vou continuar aqui com ICMS em 90%, IBS 10%. Em 2030, eu aumento um pouquinho o IBS, vai para 20%, ICMS cai para 20%, né? A soma aqui, ó, vai ser o recolhimento. 31, 30% de IBS, 32, 40% de IBS. Quando eu chego em 33, eu já estou com o IBS 100% implementado. Eu não vou subir além dos 40%. Então, vai chegar ali, 2027, extingue-se o PIS e COFINS, continua ICMS e ISS. 28, da mesma forma, quando chega em 29, opa, vou começar a pagar em 2 regimes. Então, 29, 30, 31, 32, eu vou ter a apuração de ISS, a apuração de IBS, a apuração de ICMS, a apuração de IBS também. Então, eu tenho as duas operações, se fala sobre isso. Então, eu tenho que ter um cuidado. Vamos dizer que eu sou uma empresa que eu tanto presto serviço como eu vendo mercadoria. Então, eu tenho que ter um cuidado a mais na hora de emitir os documentos fiscais. Porque, como o IBS é um só, para serviço ou para comércio, eu tenho que deixar bem claro qual é a fatia do comércio, qual é a fatia do serviço. Até porque alguns serviços, eles têm redução de base de cálculo. Tá? E algumas mercadorias, elas também têm redução de base de cálculo. Então, tem que deixar bem calibrado isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Porque senão eu posso ter uma tributação indevida. Mas aqui eu acho que é o mais importante que a gente vai falar hoje, que são esses pilares que a reforma está trazendo, tá bom? Então, ainda é um tanto conceitual, porque a gente ainda vai demorar um tempo para aplicar isso na prática. Mas é muito importante que a base, o alicerce, ele comece a ser construído desde já, porque senão, em 2027, a gente vai sentir alguns impactos. Então, a gente tem o ano de 2026 para fazer a adequação. E essa adequação, vocês vão olhar para esses 4 pilares, tá bom? Então, o que a reforma traz? Já falei para vocês. Ela traz uma base ampla. Quando ela traz uma base ampla, ela traz uma base ampla para o bem e para o mal. Então, é muito bom essa base ampliada que ela traz, porque ela me permite créditos que hoje eu não tenho direito. Por exemplo, quando eu compro um imobilizado, se eu sou uma empresa de comércio, um contribuinte do ICMS, na minha legislação atual, com a minha regra, eu até tenho direito ao crédito do ICMS da minha compra do imobilizado. Tá? Eu comprei um equipamento, tenho direito ao crédito daquele equipamento. Porém, esse crédito, ele não é amplo. Eu tenho diversas restrições ao uso desse crédito. Começa a restrição pelo tempo. Se eu estou comprando um imobilizado, eu só posso me creditar do ICMS em 48 prestações. Se eu tenho no hall dos meus produtos, tá, vendidos, produtos que têm base cheia e produtos que têm isenção, eu vou ter direito ao crédito no percentual, na proporção da minha venda tributada. Então, percebam com esse exemplo que eu tenho acesso a um crédito, mas ele é limitado. Fora isso, eu posso trazer que eu não tenho crédito sobre material consumo, eu não tenho crédito sobre bens que eu compro para reforma, certo? Então, eu tenho diversas restrições para crédito, tanto para ICMS como para PIS e COFINS. Com a implementação da reforma, quando ela tiver acabado, né, a gente vai ter uma amplitude de base. Então, eu vou poder, praticamente, tudo que eu adquirir para o meu negócio vai me gerar crédito. Existe a possibilidade de geração de crédito. Porém, como eu falei, para o bem e para o mal. Porém, todas as minhas operações, elas também vão entrar, tá, para os débitos, também vão ter incidência de impostos. Então, é muito importante a gente avaliar isso, porque a gente vai precisar revisitar todas as nossas operações, para que a gente possa, até mesmo nesse curso, né, de hoje até 2033, eventualmente selecionar. Não vai valer a pena hoje eu continuar com esse tipo de atividade, vou precisar fazer aqui algumas alterações, esse produto não me serve mais. Então, pode ser que nesse curso a gente faça algumas mudanças estruturais nas nossas empresas. Mas
um componente muito importante da reforma é isso, é o creditamento amplo, mas também a ampliação das minhas bases de tributação. A não cumulatividade plena, eu até já expliquei quando eu dei o exemplo aqui do imobilizado. Eu tenho crédito do imobilizado, mas ele não é pleno, então eu tenho diversas operações, mas ela não é plena. Então, nós temos uma não cumulatividade, mas ela não é plena. E no nosso sistema atual, nós também temos muitos impostos cumulativos, tanto o ICMS, nós temos regime especial para restaurante, eu tenho a redução, eu tenho crédito presumido lá e minha alíquota efetiva é 4%, por exemplo. Eu tenho o imposto PIS e COFINS pago com alíquotas menores sobre meu faturamento. Então, isso tudo faz com que eu hoje, no nosso modelo atual, não exista a não cumulatividade plena, até porque eu já tenho alguns regimes que são cumulativos. Com a reforma, não vai mais existir aquilo do lucro presumido ser calculado de um jeito e o lucro real ser calculado de outro jeito, PIS e COFINS, até porque eles não vão existir, mas o CBS vai ser o mesmíssimo, tanto faz se é lucro real ou lucro presumido, isso vai trazer uma tendência, inclusive, de migração do lucro presumido para o lucro real. Tá bom? Porque um grande gargalo hoje que a gente vê, para algumas empresas não mudarem para o lucro real, por exemplo, é a tributação do PIS e COFINS, principalmente quando é prestação de serviço, tá? Porque a alíquota do PIS e COFINS é muito alta e o creditamento é muito restrito. Com a não cumulatividade plena, todos os créditos da aquisição, já não cumulatividade, né, só voltando aqui um pouquinho. Eu falando em não cumulatividade, pode ser que alguns de vocês não saibam o que é isso. Quando eu digo que o imposto ele é não cumulativo, eu estou querendo dizer que na operação que antecede, ou seja, na minha compra, eu tenho um crédito. Eu comprei um produto, eu tenho direito a crédito. Quando eu vendi, eu vou ter débito, eu vou ter imposto sobre a venda e eu tenho crédito sobre a compra. Então, eu faço um menos o outro. Tá? Isso é o princípio da não cumulatividade. Ela vai ser plena quando tudo que eu comprar, com exceções, porque nós vivemos num país chamado Brasil e tudo no Brasil tem exceção. Mas as exceções são razoáveis, então. Mas tudo que eu comprar que tiver pago CDS, IBS, eu vou poder me creditar. Não interessa se for para revenda ou se for para consumo da empresa, certo? Não interessa se é um custo ou uma despesa. Vai me gerar crédito, tá? De CBS, vai me gerar crédito de IBS. Então, essa é a mudança. Na atualidade, nas regras vigentes, eu não tenho essa cumulatividade, essa não cumulatividade plena, porque eu tenho diversas restrições hoje, inclusive de regime de cumulatividade propriamente dito. Tributação no destino. A reforma, ela foi pensada para suprimir, para combater um problema que no Brasil é assim crônico, é um problema de décadas, que é a guerra fiscal. Então, a guerra fiscal, o que faz? Cada estado implementa um regime diferenciado, seja para a indústria, seja para a carne, e diz assim, venha para cá, que aqui você vai pagar 1% de ICMS, e daí vem aquela indústria, vem aquele atacado, a central de distribuição, se instala naquele município, naquele estado, desenvolve a sua atividade ali, e manda produto para todo o Brasil. Isso faz com que alguns estados sejam o contrário de privilégio, né? Sejam desprestigiados com o fomento de emprego e renda. Por quê? Porque ele não vai ter ali instalado empresas, indústrias, empresas lá para poder desenvolver o seu comércio. Isso causa guerra fiscal. Um Estado oferecendo benefício para levar as empresas para lá. Com a reforma, nós temos aqui uma mudança essa mudança que é muito grande, que é a tributação, ela não vai acontecer mais no estado que está vendendo, e sim no estado que é destino. Isso vai fazer com que não exista mais aquele negócio de, eu não vou oferecer a alíquota referencial, eu vou oferecer uma vantagem. Por quê? Porque se vender no seu estado, você vai estar recebendo menos impostos, porque você está trazendo uma alíquota menor para o seu próprio estado. E se for para outro estado, você não está recebendo, então não vai influenciar para você. Isso é uma mudança muito grande que a reforma está trazendo, que é a tributação no destino. Agora, aqui é aquela que mais vai pegar para a gente. Essa daqui, ela realmente vai exigir de todos nós uma mudança de cultura.
uma mudança de cultura gigante, e é com ela que nós precisaremos nos preocupar. Por quê? Os impostos, eles mudarem de nome, mudarem de sigla, ok, eu troquei COFINS e PIS por CBS, mudei o nome, eu mudei ICMS e ISS por IBS, mudei o nome, tá? O ICMS já é não cumulativo, já tem um crédito e débito. PIS e COFINS, para quem é lucro real, já é não cumulativo, já tem um débito e crédito. Vai ter mudança para uma parcela das empresas? Vai. Mas, no geral, não muda tanto assim. Só que, quando a gente vem para esse pilar, que a empresa ela só vai ter o crédito financeiro, aqui a gente precisa aprofundar. Eu vou até parar um pouquinho a apresentação, que é para poder olhar aqui nos olhos de você. Volto já já. Se vocês estão me vendo grandona ou estão vendo pequenininho? Estão me vendo, ok? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Hoje, na nossa vigência, tá, até 31 de 12 de 2026, onde a gente vai ter vigência de PIS e COFINS, o nosso crédito, ele acontece pela aquisição. Eu adquiri um produto lá do Atacadão. Naquela aquisição que eu fiz agora no mês de novembro, eu vou usar o crédito dela agora em novembro. E não interessa se o Atacadão fez o pagamento desse imposto. Eu vou usar esse crédito. Tranquilo? Então, o crédito ele vai ser usado por minha empresa. Não interessa se ele pagou ou se ele não pagou. A partir da reforma, a gente está falando, então, a partir de 1º de janeiro de 2027, com base ao CBS, eu só vou poder me creditar do crédito pago na aquisição no momento em que ele for efetivamente recolhido para os cofres da União. Então, enquanto não houver esse recolhimento, eu não vou conseguir ter crédito. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma mudança muito grande de cultura. Nós falaremos um pouquinho mais dessas mudanças daqui a pouco, mas é muito importante que isso já fique claríssimo para vocês. O crédito da gente está vinculado ao recolhimento pelo fornecedor do imposto que a gente pagou. Porque hoje a gente paga os impostos, certo? Quando você compra. Só que você paga dentro da nota de aquisição. E mesmo que você não o veja, ele está lá dentro. E mesmo que o fornecedor não o recolha, você se credita. E tem mais. Se você se credita, PIS e COFINS que vai passar a CBS. Se você compra um produto que gera crédito de PIS e COFINS hoje de uma empresa do Simples, você vai ter o crédito integral. Porque a gente tem um crédito que ele vem da legalidade, vem da lei. Não é que o crédito financeiro não venha da lei, tá? Mas a lei que constituiu o PIS e o COFINS, ela não falava na obrigatoriedade do recolhimento. Ela falava ao contrário, ela falava que, ao adquirir, você poderia calcular os insumos, apurar o seu crédito em cima do valor, aí ela dá lá a base de cálculo, o valor da compra, menos o ICMS, blá, blá, blá. Então, existe uma previsão que você vai ter. Não interessa se o seu fornecedor pagou 3,65 ou se ele pagou 1% porque ele é do Simples. Você tem direito, para quem é lucro real, a 9,25 de crédito de PIS e COFINS. Com a reforma, você só vai ter direito ao crédito IBS que for efetivamente recolhido. Então, isso aqui é muito importante, é a grande mudança. E principalmente porque ele vem aqui casadinho com essa palavrinha aqui, essa duplinha aqui, split payment, que é a divisão na hora que a gente compra ou na hora que a gente vende produto também. Então, quando a gente vai lá no fornecedor e a gente compra um produto a partir de 27, um pedacinho desse preço, que é o preço do produto, vai para o fornecedor. E o pedacinho dele, que é o CBS, vai para o comitê gestor do CBS. Então, vai haver essa divisão lá. Da mesma forma, quando o nosso cliente vier para o caixa da nossa empresa pagar, ele vai pagar o valor do produto para a gente e a gente vai transferir lá na hora para o comitê gestor a parte do imposto devido naquela operação. Então, perceba que a mudança, isso aqui vai mexer direto com o caixa da empresa.
Não é com outra coisa que isso mexe, é com o caixa da empresa. Por que mexe com o caixa da empresa? Porque hoje a gente é acostumado a, eu vendo R$ 1.000 de um produto qualquer, entra R$ 1.000 na minha conta. Aí eu estou aqui vendendo, hoje é 10/11, então eu estou aqui vendendo o produto R$ 1.000, eu vou apurar esse imposto em dezembro e vou recolher no dia 15 de dezembro, por exemplo, o ICMS. Então, eu passei, hoje é dia 10, vamos pagar dia 15, eu passei quantos dias? 45 dias? Com esse imposto. Entendeu? Então, é uma mudança muito grande. Quando o split payment estiver plenamente em uso já, exigido, implementado, eu vendo R$ 1.000 hoje, vamos supor que a alíquota, vou só arredondar aqui para facilitar os cálculos, tá? Se presume que a alíquota vai ficar em torno de 28%. Se presume, pode ser que tenha mudança. Mas vamos supor que fique em 30%. Vamos supor que dentro desses R$ 1.000 eu tenha R$ 300 de imposto. É como se eu não vou receber mais R$ 1.000, eu vou receber R$ 700. Os 300 já vai direto para o governo. Então, eu vou ter menos caixa, isso vai fazer com que eu tenha uma necessidade maior de gerenciamento, de gestão do meu fluxo de caixa. Porque eu não vou mais trabalhar com o dinheiro do governo, que todo mundo reclama de pagamento de imposto, mas o imposto está dentro do produto, está dentro do preço que a gente recebe. E com a implementação do split payment, isso vai mudar um pouquinho. E o split payment, ele realmente, assim, ele tem sido algo que o governo está querendo, inclusive, acelerar a implementação dele. Então, com a reforma, o que a gente viu até agora? Nós precisaremos ter uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura, porque a forma como essa reforma, ela não é só uma reforma de imposto, eu diria, ela é mais uma reforma de a forma como eu gerencio meus negócios, a forma como eu gerencio minha empresa, do que uma reforma de imposto. O imposto é o crédito e débito, então vai ficar mais simples. Só que para que esse simples aconteça, eu tenho que gerenciar o meu fluxo de caixa, eu tenho, se é um crédito financeiro, e eu só vou ter direito a esse crédito, se houver o recolhimento por parte do meu fornecedor, eu tenho que avaliar meu fornecedor. O que acontece hoje? Quando os senhores querem comprar de uma indústria, quando vocês querem comprar de um novo fornecedor, ele pede uma série de informações de vocês, correto? Pede, às vezes, até o número de sapato. Agora, vai ser a vez também da empresa avaliar quem é o fornecedor. Esse fornecedor, ele é um pagador de impostos ou ele é um devedor? Inclusive, tem diversas ações hoje da Receita Federal contra devedores contumazes. Tem projetos aí sendo aprovados e pouco falados, onde não vai mais haver possibilidade de parcelamento, reparcelamento, etc., para devedores contumazes, que são aquelas empresas que passam o ano todinho sem pagar imposto, no final do ano vai lá e parcela. Outro ano todinho sem pagar imposto, depois chega lá e parcela. Então, a gente vai precisar fazer uma avaliação dos nossos fornecedores também. Aprender a calcular o custo do produto, porque hoje, muitas vezes, a gente vai e coloca lá, eu vou vender isso aqui com mais 30%, e faz ali um cálculo que não é, ou é um pouquinho para mais, ou é um pouquinho para menos, mas não é um cálculo preciso. Com a reforma, eu vou receber o valor do produto, eu não vou mais receber o valor do imposto. Então, eu tenho que saber qual é o preço, o custo do meu produto, quanto eu estou querendo agregar. O IVA, gente, eu não falei lá atrás, mas o IVA é exatamente o imposto do valor agregado. Então, se me custou 100 e eu agrego 30%, eu vou vender por 130 e acabou-se. Então, eu tenho que saber o que entra no meu custo e o que não entra no meu custo para poder calcular o preço de venda. Porque o imposto vai incidir sobre aquele valor e vai direto para o governo, não entra mais na minha gaveta. E a questão do capital de giro. Eu preciso realmente, eu vou ter o ano de 2026 para fazer ali ajustes na minha operação, de forma que eu comece a ter um capital de giro desvinculado do imposto, porque hoje muitas empresas têm como capital de giro os créditos tributários das aquisições. Então, eu comprei aqui, eu paguei, como eu falei, paguei R$ 1.000, dentro desses R$ 1.000, eu tenho impostos lá dentro e eu não vou recolher agora, só vou recolher esse imposto daqui a 50 dias.
que é no mês que vem, dia 15, dia 20 do mês que vem, então eu estou com esse dinheiro girando aqui. Só que vai chegar um momento, quando toda a reforma estiver implementada, que eu não vou ter mais esse capital de giro. Então, eu preciso começar a trabalhar desde já. E vocês que vão sair na frente, vocês que estão aqui, as 134 pessoas que estão nessa aula, eu não gosto de chamar de aula, nesse bate-papo aqui que nós estamos, vocês vão sair na frente, porque tem muita gente que não está nem sabendo de reforma tributária. E isso é extremamente, assim, preocupante. Nós já fizemos diversas reuniões, essa é apenas mais um, sobre a reforma, porque vai impactar 2 pontos que estão aqui, ó, cultura e capital de giro. Um é a forma de agir, a forma de pensar, a forma de executar o meu negócio. Outra é a parte mais tangível, é o caixa da empresa. Com relação ao creditamento amplo, isso aqui é o exemplo de restrições que eu tenho aqui, para ICMS e para PIS e COFINS. Então, eu tenho aqui várias não possibilidades de crédito para ICMS e para PIS e COFINS. Percebam que, apesar de exigir bastante da empresa, mas ela vai trazer aqui a possibilidade de creditamento de uma forma mais ampla para a empresa. Isso aqui vai ajudar, tá, na questão do fluxo de caixa também. Então, eu tenho que fazer fluxo de caixa, mas eu também tenho que conhecer o que vai me gerar direito ou não, porque vocês vão continuar comprando matéria-prima, vão continuar comprando para revenda, vão continuar pagando energia elétrica, tendo aluguéis, serviços terceirizados, vocês vão continuar pagando sistema, comprando ativo imobilizado, máquinas, enfim. Então, isso tudo aqui vai continuar existindo. Vocês não vão deixar de contratar um serviço. Porém, hoje, você paga o valor e não tem nada de volta. Amanhã, você vai pagar o valor e o imposto que você paga dentro, que hoje você paga dentro e não recupera, ele vai ser recuperado. Então, isso aqui é um ponto positivo. Lá na frente, eu listei os pontos positivos da reforma, esse aqui é um ponto positivo dela, tá? Mas vamos aqui. Vamos avançar para uma agenda mais prática. Então, uma agenda mais prática aqui, que é o que eu preciso fazer, a Lidiane. Ok, eu entendi que tem muita coisa ainda que eu preciso aprender, isso aqui é somente uma pincelada, mas o que eu tenho que começar a fazer? O que me exige? Então, vamos lá. Agora, em novembro, foi liberada para teste, tá? Alguns campos na nota fiscal eletrônica. Esses campos, eles foram instituídos pela nota técnica 02, que foi, se não me engano, em maio de 2025, tá? Isso aqui é bem para software. O que vocês vão fazer? Vocês vão cobrar o software de vocês. Vocês vão entrar em contato, meu software é o TOTUS, eu vou entrar em contato com a TOTUS aqui no meu sistema e vou perguntar, TOTUS, você já está com os campos da nota fiscal eletrônica liberados? Por quê? Porque lembra que eu falei, em 2026 vai começar a convergência, em 2026 eu vou ter IBS e CBS em teste. Para que eu tenha esse teste, eu preciso ter IBS e CBS no documento fiscal. Gente, documento fiscal, ele vai ser assim, a mola mestra da apuração e do recolhimento de imposto. Nota fiscal. Nota fiscal. Então, é a nota fiscal que vai ser a mandatária, ela quem vai mandar, tá? Agora, em novembro, eu preciso que o meu sistema esteja habilitado, porque eu recomendo que vocês testem agora em novembro. Em dezembro, não deixem para testar na semana de fechamento do ano, que é uma loucura para a maioria de vocês. Ah, não, mas o meu negócio, a minha prestação de serviço aqui, eu vou testar mais para o final do ano. A minha empresa aqui, no final do ano, a gente vende menos por causa do perfil. Eu vendo mais algum público, eu vendo mais para a empresa, a época da Natal, não. Mas se eu sou varejo, as últimas semanas do ano, Natal e Ano Novo, são as mais loucas. Deixa para testar nelas, não. Teste antes. Porque eu tenho que testar os campos se na nota fiscal eletrônica está saindo IBS e CBS, na alíquota teste de 1%, tá? Não vai ser recolhido esse 1%, mas ele vai precisar ser destacado. Se não for destacado, você deixa de cumprir uma obrigação acessória. Aí vão te cobrar 1%, tá? Então,
você não vai pagar 1%, mas a nota fiscal, ela tem que estar constando com os campos de IBS e CBS. E também uma nova classificação fiscal que surgiu, que a gente chama C-Class-Trib, que é um cadastro, tá, de classificação tributária. Liviane, que cadastro é esse, gente? Eu posso passar depois para vocês, eu vou passar depois para vocês, tá bom? Mas, assim, é como se fosse um CST, tá? Que ele está vinculado com o NCM. Então, eu já conversei com vários softwares e a maioria deles me passaram que, com a implementação dos campos na nota fiscal, eles vão pegar os NCMs que estão lá, porque todos vocês têm NCM, né? Quem vende produtos tem um NCM lá cadastrado, e ele já vai fazer a vinculação automática com o C-Class-Trib, tá? Porém, eu já estou deixando aqui uma tarefa de casa, que é para 2026, revisar todos os NCMs, tá bom? Para ver se eles estão ok com o IBS e o CBS. Por quê? Existem produtos que têm redução, tá? De IBS e CBS, tem redução de 70%, tem redução de 60%. Existem produtos que são isentos, como a cesta básica nacional. Então, tem muito produto com isenção. Então, a gente vai precisar revisar esses NCMs, que é para que eles estejam no C-Class-Trib correto, tá bom? Para que, quando chegar em 27, a gente não pague errado. Mas, para 26, a nossa obrigatoriedade é destacar no XML, apenas, destacar. Tem que destacar 1%, 0,1 para IBS e 0,9 para CBS. Então, é somente informar. Então, o que a gente tem que fazer é, software, por favor, você está cumprindo com a nota técnica 02, então, vocês têm que cobrar do software de vocês, tá bom? Isso. Então, isso aqui é o que eu tenho de mais urgente, assim, nessa reforma para ontem. A nota fiscal, ela está já habilitada, e você quiser testar, eu recomendo muito o teste. Ah, não quero testar por qualquer motivo, ok? Saiba que 1º de janeiro de 2026, primeira nota que você emitir, seja cupom fiscal ou nota eletrônica modelo 55, se não tiver com o código, os campos novos preenchidos, você vai parar a sua operação, porque você não vai conseguir transmitir a nota. Então, eu sugiro que você teste. Foi liberado essa semana, tá? Estava previsto para ser liberado essa semana passada, acho que dia 5. Então, você já pode cobrar o seu software, que ele instala a versão mais atual, para que você possa fazer o teste dos novos campos de nota eletrônica. Não deixe para o dia 1º, porque se der ruim, vai tratar. Principalmente quem vende para pessoa física, que você tem lá o checkout, né, o PDV, e isso aí vai realmente causar estresse lá, vai causar fila de caixa, no checkout, etc. Então, veementemente, aí é que eu sugiro testar com antecedência para não ter problemas lá. Para 2027, nós teremos a extinção do PIS e COFINS, então aí entra de verdade, tá? Aqueles campinhos que vão ser somente informativos em 2026. Em 2027, no tocante à CBS, com o fim do PIS e da COFINS, vai entrar de verdade, tá bom? E também em 27, o secretário da Receita Federal, que eu esqueci o nome dele, ele já anunciou que vai ter o split payment, eles já vão começar com o split payment. Quem trabalha aqui para a empresa, tá bom? Eu estou vendo aqui alguns clientes que trabalham B2B, vai ser opcional, tá bom? Vai ser teste de split payment, mas já para 2028, se, né, o sistema rodar direitinho, a gente vai ter a obrigatoriedade do split payment B2B. Ah, isso é só para quem vende para a empresa? No primeiro momento, sim, mas vamos lembrar que todos nós compramos de empresa. Então, quem vende da empresa tem. Quem vende para a empresa, né, B2B, gente, é business to business, então é de empresa para empresa. Então, são operação entre pessoas jurídicas. Então, quem vende para pessoa jurídica, obrigatoriamente vai ter que se preocupar com isso aqui, porque você possivelmente já esteja obrigado a partir de 28. 27 é opcional. Eu sempre recomendo que, na opção, a gente teste. Ah, ficou opcional em janeiro, preciso testar em janeiro? Não, você pode testar em outubro, novembro, dezembro, mas teste no ano, porque no outro ano você vai ser obrigado. Então, é interessante que, quando você for obrigado, você já tenha testado,
saber que não vai ter ali, né, provar qualquer coisa aí que possa dar errado. Mas, voltando, todos nós compramos de empresa. Ah, eu sou um varejo. Você compra da atacado, você compra da indústria. B2B, você é o segundo B dessa história. Tá? Ah, eu sou uma empresa prestadora de serviço. Serviço também vai ter CBS. Ah, eu sou do lucro presumido, não interessa, você vai ter CBS. E você é o B da história. Então, você vai ter que testar também, no caso, as compras, né? Então, você não vai fazer opção alguma, você vai ser a segunda ponta, então você vai sofrer, entre aspas, né? Você vai fazer o pagamento do seu crédito direto para a União e não para o seu fornecedor, tá? Sempre que o meio de pagamento for eletrônico. Então, já começa a split payment. Como eu falei agora há pouco, eles têm pressa no split payment porque hoje existe uma defasagem, né, de recebimento dos impostos. O que nós temos? Eu vendo no dia 1º para recolher, por exemplo, o PIS e COFINS no dia 25 do mês seguinte. Então, se eu vendo no dia 1º, eu passo 30 dias mais 25. Eu passo 55 dias com o dinheiro daquele imposto. E a União, nosso querido Fernando, a gente precisa entender que ele precisa de caixa. Então, Fernando Haddad, para quem não sabe quem é o Fernando, ele precisa arrecadar, a União precisa arrecadar. Então, eles têm pressa no split payment, porque eles vão tirar esse delay de 55 dias para D ou D mais 1. Aí, Eliane, fale mais sobre split payment. Eu queria entender um pouquinho mais sobre split payment. Gente, split payment, ele tem... Basicamente, é isso que eu falei para vocês. Na hora que você fizer o pagamento, ou na hora que você tiver o seu cliente pagando para você, você vai ficar no seu caixa somente o valor dos produtos que você vendeu, e o imposto vai direto para a União, ou então para o comitê gestor do IBS, certo? Só um segundo. E isso vai acontecer numa nuvem, de forma assistida pela União. Eles vão capturar o débito e o crédito. O valor que você pagou vai ficar lá como um crédito disponível para você, e o valor que o seu cliente pagou de imposto vai lá para fazer a compensação com o crédito que você tinha, porque o imposto ele é do consumo, então ele vai sendo repassado cadeia por cadeia até chegar no consumidor final que vai pagar esse crédito. Então, o que a empresa vai pagar? Ela vai pagar o imposto líquido, se os créditos forem repassados, se os débitos forem repassados, ela vai pagar o valor líquido sobre o valor que ela agregar, sobre o IVA, certo? Então, o que acontece? Tem esse modelo, aí tem um super inteligente que ele se propõe, vejam só, eu fico só pensando se isso vai funcionar aqui no Brasil, tá? Ele se propõe a cada operação de compra, a cada operação de venda, essa nuvem lá, no ambiente virtual, criado pela Receita Federal, você vai estar lá, subir um crédito, subir um débito, subir um crédito, subir um débito, e o tempo todo eles fazendo a compensação, certo? É isso que reza a lei. Vai ter o split payment menos inteligente, vamos dizer assim, que é o offline, onde você, assim, no super inteligente, você tem lá um crédito, vamos supor, é um crédito de 30 e o meu cliente, eu estou vendendo para o meu cliente e o imposto dele vai dar 35. Aí a Receita, ela vai ver, ele já tem 30 lá que eu devo para ele, então ela vai fazer um encontro de contas. Sobe só 5, fica 30 já na gaveta e ela já compensou automaticamente, de forma super inteligente. Esse é o primeiro split payment, que é o que ela tem mais interesse. O outro é o menos inteligente, que é o offline. Você vai pagar todo o seu crédito na sua compra, o seu cliente vai pagar todo o débito na venda, você não fica com o dinheiro do imposto, sobe todo o dinheiro do imposto, e ele vai processar, e no dia seguinte você olha se você tem algum saldo ali para pedir de volta. Você olha, eu só devia 5, então eu tinha 30 de crédito, a venda foi 35, então você tem que me devolver ali porque eu só devia 5. Aí você pede ressarcimento do seu imposto. Então, a Receita está se propondo tudo isso, e ainda tem uma terceira via, tá? Que é o split payment simplificado, que eu não sei como é que vai ser esse, mas que eu imagino que vai ser implementado em algum momento por causa do varejo. Você imagina o sistema da Receita Federal hoje, que quando a gente está na época do imposto de renda, o sistema trava, a gente morre de medo nos 2, 3 últimos dias de declaração de imposto de renda, porque o sistema começa a ficar lento, você começa a transmitir, não sobe, e imposto de renda é uma fração das operações. Você imagina todo um supermercado comprando e vendendo todo dia
o quanto de operações não vai dar ali. Agora, você imagina todos os supermercados do Brasil. Aí você coloca a Riachuelo, a Renner, a Zara, você coloca aí as operações B2B. Então, eu acredito que, não sei se vai ter sistema suficiente para subir com todas essas informações no tempo que se quer, né, no tempo real ali, para que se faça as compensações. Então, provavelmente vai ter um delay, a gente vai estar subindo os impostos e os créditos e os ressarcimentos vão ficar ali realmente de 3 a 10 dias, como se propõe, né, na reforma. E aqui em data ainda não sabida, o split payment é B2C, tá bom? Ele já vai ser opcional ali, acredito que por volta de 29, mas não tem data certa ainda. Gente, eu vou já abrir para perguntas, tá bom? Aqui, então, pontos positivos, é importante a gente trazer. É uma reforma muito grande? É gigante. É uma reforma muito longa? Demais. Até 2033 para a gente ter a implementação com mais 5 anos para a gente resolver as questões de créditos. Por quê? Imagina que em 2032 eu ainda vou estar apurando ICMS. Em 2032 eu vou estar com 40% IBS, 60% ICMS, 60% ISS. ISS, tudo bem, ele é um imposto cumulativo, faturei, paguei, acabou-se. Mas o ICMS, ele já é não cumulativo, eu tenho créditos e débitos. Então, quem tem saldo credor, vai terminar 31/12 de 32 com um saldo de crédito de um imposto que deixou de existir. Aí eu vou ter que fazer controle de creditamento pelos próximos 5 anos do meu saldo credor. Entendeu? Então, eu vou estar compensando ICMS, que é um imposto que vai estar extinto, com o imposto vigente. Então, termina em 32, começa pleno em 33, mas eu ainda vou levar durante pelo menos 5 anos um saldo, um resquício da tributação anterior. E isso possivelmente vai ter aí, trazer judicializações, dependendo de como esses créditos sejam utilizados. Então, quais são os pontos positivos? A não cumulatividade plena, que nós teremos, o fim, né, ou a redução da guerra fiscal, isso aí é extremamente positivo, principalmente para quem é indústria ou atacado. Vai ter um desestímulo à informalidade, e isso principalmente para as empresas menores, que a gente sabe que estão ali no dia a dia, sofrendo com o vizinho, que de repente não tira nota, está vendendo ali na calculadora. Então, com a reforma tributária, o split payment, ele vai ter um desestímulo à informalidade, porque os meios de pagamento, eles vão ter que destinar um imposto. Então, quem ficar na informalidade vai ter que estar andando com massa de dinheiro na mão, e isso não vai ser mais interessante. Estímulo à industrialização. Redução de obrigações acessórias. Gente, hoje nós temos catatal de obrigações acessórias. É SPET fiscal, SPET contribuições, PGDAS, RI, feira. Nós vamos aqui ficar com SPET fiscal, SPET contribuições, DDS, DMS, que é o que pega esses impostos que estão sendo extintos, né, que estão aí a caminho da extinção. Então, nós temos muitas obrigações acessórias. Com a reforma tributária, lembra que eu falei agora há pouco que a nota fiscal, o XML, ele vai ser mandatório, ele vai ser bambambam. Então, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande, porque hoje, se eu destacar um imposto errado, eu deixei de destacar, eu destaquei a mais, eu vou aplicar os remédios que a legislação me dá na apuração do imposto através das obrigações acessórias. Então, aí eu faço um complemento de débito, eu faço um estorno de débito, eu lanço um crédito para compensar, enfim, eu faço os meus remédios na apuração, porque hoje existe apuração. Com a reforma, eu não vou ter mais apuração de impostos, não vai ter mais um aspecto fiscal, não vai ter mais um aspecto de contribuições. Eu vou ter um destaque no XML da nota fiscal. Então, eu preciso estar com o meu cadastro saneado, meus NCMs bem avaliados, bem revisados, porque se eu tributei errado, é um produto que tem tributação plena, e eu lancei como isento, o meu cliente não pagou. Lembra, quem paga o imposto ao cliente? Ele não pagou. A Receita vai cobrar de quem? Vai cobrar de você.
Era um produto que ele era isento, era um produto da cesta básica, e eu cobrei com o MCM de um produto tributado. Aí meu cliente foi e pagou um imposto que ele não devia. Quem não devia? Ele, na sua conta, entrou o quê? O valor do produto. Quem pagou o imposto? Seu cliente. Quem vai pedir ressarcimento, restituição? Seu cliente, não é você. Provavelmente ele não vai pedir, ele perdeu. Mas você não pode mais recuperar aquele imposto que hoje você recupera. Entendeu? Então, se o seu cliente pagar mais, entre muitas aspas, tá, gente? Problema dele. Assim, ele quem vai poder pedir, tomar qualquer atitude, porque ele quem pagou o imposto. Agora, se ele pagou um imposto menor, o problema é seu. Você quem não destacou o imposto, você quem não cobrou do seu cliente. Então, isso vai fazer com que a Receita e os estados, eles não vão ter tanto interesse, tá? Em fiscalização normal, assim, que hoje faz imposto e tal, mas eles vão estar monitorando a XML, e se não tiver o destaque, quando for devido, você vai mandar a cartinha, vai ser automático, a inteligência artificial faz isso bem demais. E daí você vai pagar o imposto que não é seu, porque era do seu cliente, só que você não cobrou do seu cliente. Aí você que vai ser obrigado a pagar, entendeu? Então, isso é um ponto positivo, a redução das obrigações acessórias, mas ele vem ali do ladinho de uma grande obrigação, que é a manutenção dos cadastros, certo? Estimula a industrialização, porque com o fim do IPI, isso vai fazer com que as indústrias, elas tenham um alívio e elas comecem a pegar esse valor que elas não estarão pagando, na grande maioria, de IPI, e estejam ali implementando melhorias e aumento na produção. Na questão aí também das alíquotas, tal, dos débitos e créditos, as indústrias na reforma, tributariamente falando, ela vai ser as que terão menos impacto. Financeiramente falando, assim, vai ter inclusive uma redução, se estima, né, uma redução aí de tributação para a indústria. Para o comércio, dependendo do comércio e da margem, a gente pressupõe que vai ter um equilíbrio. E alguns vão ter um pouco mais de aumento, outros vão ter um pouco menos de aumento, mas se a gente parar para pensar. Hoje, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, eu sei que tem pessoas de outros estados aqui assistindo, mas aqui no Rio Grande do Norte e em vários estados, o ICMS é 20%. E o PIS e COFINS, para quem é lucro real, é 9,25%. Então, eu tenho 29,25%. Se estima aqui IBS e CBS, gira em torno de 28%. Então, aqui eu tenho, na alíquota bruta, eu tenho uma redução de base, tá? De 29,25% para 28%. Eu tenho uma redução de base e eu tenho uma ampliação de crédito, porque hoje eu tenho restrição de crédito, tanto para ICMS como para PIS e COFINS. Amanhã, eu vou ter uma ampliação de possibilidades. Então, percebam que, para quem é lucro real, para quem é comércio, principalmente, dependendo do tipo de varejo, se for um varejo alimentar, por exemplo, eu posso pensar em ter uma redução de carga, até porque a cesta básica ficou muito mais ampliada, não é mais a cesta básica regional, é uma cesta básica nacional, então eu tenho muito mais produto, porque eu peguei um pouquinho de cada região. Eu tenho reduções de 60% em diversos produtos, principalmente os produtos alimentares. Então, isso aí faz com que exista menos imposto a recolher. Porém, eu tenho crédito na maioria dos produtos e dos serviços que eu tomo, que hoje eu não tenho crédito de serviço, muito pouco. Então, existe uma probabilidade do comércio ter redução. A parte de medicamento tem bastante redução, certo? Também, então, tanto equipamento como agora eu esqueci agora o nome, não é bem equipamento, mas são produtos que são utilizados para a saúde, certo? Eu também tenho redução no gasto de cálculo para eles, então vai ter uma tributação menor. Agora, para quem é serviço, aí a corda vai esticar bastante. Por quê? A gente está trocando 5% de ISS por 20% de IBS. Aí tem umas reduções para algumas atividades, mas para outras atividades não vai ter. Então, essa prestação desse serviço vai ficar mais cara, tanto para quem está prestando serviço, principalmente para quem está tomando, porque lembre-se, o imposto ele é tomado, ele é devido por quem toma o serviço, quem paga é quem está pagando o imposto, então vai ter aí um aumento realmente de imposto para quem é serviço, né? A possibilidade aqui de crédito eu já falei. Então, os pontos positivos eu já falei. Alguns pontos negativos, de cara a gente já vê, é uma transição longa, vai ser cansativo
para todo mundo. A gente está, ao longo de tantos anos, administrando mudanças, e principalmente nos 4 últimos anos, que a gente vai estar fazendo 2 apurações. Como o Brasil não gosta de simplificar, a gente poderia só ter o IVA, mas não, a gente tem o IVA dual, que são para a União e para os estados e municípios. Poderia ser um só? Poderia, mas o Brasil gosta de simplificar? Jamais. Então, isso é um ponto negativo no meu ponto de vista. Comitê Gestor do IBS versus CARF. CARF, gente, é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais da Receita Federal. Então, ele está acostumado a fazer a mediação, vamos dizer assim, nos impostos federais. E aí, como é que vai ser o IBS, que são impostos estaduais? Então, isso aí ainda está meio assim, talvez eu espero que mude, né? Que o comitê gestor, que existe um CARF só para o IBS. Então, isso aí está aqui no ponto negativo. Já contém muitas exceções. Gente, o projeto era lindo, maravilhoso. Você vai pagar imposto sobre o valor agregado, acabou. Se parasse aqui, estava tudo certo. Mas não parou aqui. Como eu já falei, eu tenho cesta básica, eu tenho redução de base para produtos e também para serviços, certo? Inclusive, eu tenho isenções. Então, escola regular, primeiro infantil, primário e tal, eu tenho escola regular, eu tenho isenção. Tá? Então, todas essas isenções, elas fizeram com que o nosso IVA, ele seja um dos mais caros do mundo. Enquanto você tem países com 6% de IVA, a gente vai aí previsão de 28%. Então, é altíssimo o nosso IVA. E já tem muitas exceções. Então, tem muita gente privilegiada, o que acaba deixando caro para os demais. O custo fiscal, o que é esse custo fiscal? Porque ele está com um asteriscozinho. Com a convergência, quando encerrar lá em 2033, certo? 2032, em 2033, todo mundo que tem regime fiscal vai acordar sem regime. Simples assim. Só que para que essas empresas não tenham esse impacto tão doloroso, eu estou vivendo a vida toda com um regime especial, por exemplo, um atacado, um PROED ou alguma coisa parecida. Então, foi criado um fundo, tá? Para que esses estados, essas empresas, elas tenham uma compensação. E isso aumenta o custo fiscal, porque quem vai pagar? Todos nós. Então, isso é um ponto negativo. Poderia ter pensado outra forma de fazer. O crédito, ele ser financeiro, eu ter que pagar, ou eu depender que o meu fornecedor repasse o imposto que eu paguei, tá? Isso é extremamente arriscado. A gente até já está vendo aqui que vai existir a possibilidade de você fazer autorretenção, no lugar de você pagar para o seu fornecedor, você fazer o pagamento direto do seu imposto, para garantir que você vai ter aquele crédito, porque a pior coisa que vai acontecer é você comprar, pagar, e seu crédito não está lá porque seu fornecedor não repassou. Então, isso aí é um ponto negativo, é um ponto preocupante. E o split payment, ele também, assim, é um ponto negativo, porque ele vai impactar direto, como já foi falado aqui, né, no fluxo de caixa, tá, das empresas. Então, esses aqui são os pontos que eu diria que são os pontos de maior atenção. Eu classifiquei como negativo, mas vamos ter que conviver com eles, então são os pontos que a gente vai precisar dar atenção. Eu vou abrir aqui para perguntas, eu vou descompartilhar minha tela, eu vi que algumas pessoas já mandaram várias perguntas aqui no chat. Alguém tinha levantado a mão, eu não vi. Lidiane, Lidiane, eu tenho uma olhadinha aqui no chat, é bom a gente começar pelas perguntas que já estavam aqui registradas, e na sequência algumas pessoas também. Eu cataloguei aqui para facilitar, né? Tem 2 perguntas aqui a respeito de NCM, né? Eu vou citar aqui para você, porque já facilita a didática. Olha só, uma pergunta que foi da Raíssa Lima, ela disse: a conferência do ICMS, né? Vai ficar por conta da empresa, né? E pergunta na sequência, que foi da Ive Alvino, diz o seguinte: esses códigos de NCM serão disponibilizados pela contabilidade e a conferência? Quem irá fazer, né? Então, essas 2 perguntas são em bloco. Aí, na sequência, eu digo a próxima para você responder. Você pode responder?
Sim, com certeza. Cada empresa realmente vai precisar fazer a análise dos seus NCMs, porque eles são particulares. O produto que a empresa A vende pode ser o mesmo, pode ser um diferente da empresa B. Eu posso eu posso comprar um produto que para minha empresa vai ser insumo, para outro vai ser estoque. Então, eu preciso que cada empresa vai precisar fazer a sua análise de cadastro, certo? E também a classificação do sequestro. Obviamente, a Elite Consultores está habilitada para ajudar vocês com essas análises, com esses estudos, tá bom? A gente vai entrar em contato no privado para que a gente possa fazer os alinhamentos necessários. Ok? Boa, Lidiane. Eu tenho mais duas perguntas aqui, uma está conectada com a outra. Adriano Azevedo nos pergunta aqui, e o regime especial, né? Será extinto? Qual o impacto de aumento de imposto para atacadistas estimados, né? E, na sequência, pegando um gancho também, o Nidal Hasbun perguntou o seguinte, como a reforma vai afetar o imposto de renda retido na fonte, CSLL, patronal, e pegando carona aí no Adriano, pergunta a ele como é que fica especificamente o RET da Casa Popular, né? Uhum. Então, Pronto, vamos lá. São várias perguntas dentro de duas, não é? Então, quando a gente fala em regime especial, falei no último quadrinho, eles todos vão encerrar. Todo regime especial que tem ICMS, ISS, PIS ou COFINS, eles serão extintos, certo? E para isso está sendo criado um fundo e as empresas terão até 2026 para poder fazer um credenciamento para terem direito a este fundo, que será disponibilizado como uma forma de compensação pelo fim do regime a partir de 2033, certo? Essa é a parte do regime especial, então, o aumento de imposto para atacadista estimado. Isso aí é bem particular, tá bom, Adriano? Não foi Adriano que fez essa pergunta. É bem particular, Adriano, porque vai depender do seu segmento de atacado, vai depender do tipo de produto que você vai pegar. Por exemplo, existe a cesta básica regional. Então, eu estou aqui com alimentos. Então, o rol dos seus alimentos vai ficar com zero imposto, porque ele está lá no rol das isenções. Outra parte vai ter tributação plena. Então, vai precisar ser feita uma análise para o seu rol, né, para o seu mix de produtos. A mesma coisa, tem pessoas aqui nesse momento, aqui nesse chat, que tem comércio atacadista de medicamento, por exemplo. Então, tem vários produtos de medicamento que, novamente, também estão com isenção ou redução de base de cálculo, então, mas tem outros produtos que não estão. Então, a gente vai ter que fazer uma análise do mix. E essa questão tanto de regime especial como de regime normal, certo, de apuração, de impacto da reforma tributária, ela vai ser muito particular da empresa, nunca vai ser igual. Aí eu tenho duas empresas do mesmo segmento, que elas ficam na mesma cidade, elas podem ter impacto diferente. Por quê? Eu tenho uma tributação de saída, igual para todo mundo, é só pegar a NCM e pegar a Lei Complementar 214, e lá vai estar dizendo como é que você vai ser tratado, se vai ser integral ou se você vai ter algum benefício. Então, na saída, todo mundo está igual. Está igual na regra, tá? Vai depender, obviamente, se você vende mais cesta básica, por exemplo, você pode ter zero. E quem vende menos cesta básica vai ter uma tributação lá maior. Porém, vamos supor, eu vendo os mesmos produtos na mesma proporção, etc., tal, na saída. Só que aí eu vou ter que olhar para o crédito. Tem empresa, por exemplo, que não contrata advogado, e o advogado vai dar crédito. Então, quem contrata advogado, que já tem esse investimento, não vou chamar de despesa, vai ter crédito lá. Eu contrato empresa de contabilidade, eu sou empresa de contabilidade. Apura CBS, IBS, se apurar, você vai ter crédito. Aí o outro não, está com a empresa que é de simples. Aí o simples com o IBS, CBS vende. Então vai ter um crédito diferente. Você tem uma empresa que agrega um valor, que faz um valor agregado maior, agrega 22%, a outra agrega 21%. Então vai ter um impacto diferente. Então é bem particular cada empresa. É muito importante que a gente sente com cada um para poder fazer uma análise individual. Não dá nem para fazer, eu tenho aqui várias empresas que são de rede e eu não consigo fazer na rede uma análise para todos. Por quê? Porque vai dar certo para um, não vai dar certo para outro, exatamente por causa dessas particularidades, certo? Lidiane, tem a sequência, pode ser? Ainda vai complementar o raciocínio? Com relação a regime especial, seria isso. Aí eu ia aqui para o do Hasbun, certo?
Imposto de renda, contribuição social, imposto de renda na fonte, contribuição social, contribuição patronal, imposto de renda. Não fazem parte da reforma de consumo, tá? Vai ter uma reforma de renda que começou já, nós já temos reforma de renda para pessoa física, que foi o projeto de lei 1087, que foi aprovado semana passada, tá? Pelo Senado, foi encaminhado para a sanção presidencial e a qualquer momento pode ser sancionado pelo presidente. Aí a gente vai ter que ver se ele fez ou não algum veto e vai ter uma reforma importantíssima com pessoa física e com tributação de dividendos. Eu até, Joarla, gostaria que a gente já deixasse marcado, pode até ser segunda-feira, tá? Para a gente falar sobre dividendos. A gente já poderia deixar marcado aqui com todo mundo que está aqui com os demais, porque vale aqui de 30 minutos a 1 hora só para falar sobre dividendos e o que a gente vai fazer para evitar essa tributação de dividendos ou para minimizar a tributação de dividendos. Porque se eu começar a falar que a gente termina às 19 horas e mistura os assuntos. Mas essas perguntas em específico, tá, Nidal? Não faz parte desta reforma que nós estamos falando hoje, que é de consumo. Aqui vai ser imposto, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Tá? Para a gente aqui, para o público que está aqui, são essas 4. Os pontos negativos não cabem, mas tem vários. Eu coloquei aqui de uma forma resumida, né? Mas também tem muitos pontos positivos. A gente não pode deixar de enxergar que existe uma simplificação. Gente, para mim, o que mais foi positivo na história é o fato de você ter uma lei complementar só, a 214. Hoje, a gente tem a lei complementar 87, que é de ICMS, tem a 106, que é de ISS, mas a gente não tem nenhuma de PIS e COFINS. Então, a gente tem várias leis de PIS e COFINS, uma que trata sobre o agro, outra que trata sobre cesta básica, outra que trata sobre não cumulativo, outra cumulativo e outra, enfim, dezenas de soluções de consulta, um sem número de instruções normativas. Então, tem hora que a gente não sabe nem para onde olhar quando a gente quer tirar uma dúvida, num arcabouço tão grande de legislação. Então, quando eu tiro tudo isso e deixo somente uma, isso vai simplificar. É a única coisa que eu vejo que realmente simplificou na reforma, né? O que vai simplificar na reforma é essa união de legislação. Você só tem um canto para perguntar. Lei Complementar 214. Ela já tem página para caramba, tá? Ela deve ter aí, sei não, 200 e tantas páginas ou mais. Mas é uma só. Oi, Arnon. Tá, Liliane, tem mais algumas perguntas? Não sei se você está tendo acesso aí também, mas... Estou olhando aqui, a próxima é a de... A da Rose, né? Liliane, enquanto você lê isso aí, Liliane, eu gostaria de tomar a palavra e fazer uns rápidos complementos e alertas sobre ainda a questão do split payment. Pode ser? Tá? Então, o seguinte, pessoal, o split payment, ele vai causar um impacto tremendo no fluxo de caixa, a Liliane falou. Com isso, é muito importante que toda empresa, né, sabendo que vai acontecer uma diminuição do capital de giro, é muito importante que você se previna, talvez com reservas, talvez fazendo um empréstimo para que você fique ali, né, com um colchão, né, de reservas, porque nós não sabemos como é que vai acontecer realmente o impacto dessa falta do capital de giro do imposto, que costumava entrar no seu caixa e ele não vai mais entrar, né? Então, isso é muito importante. Lembrando, finalmente, que o que mata uma empresa, o que é que asfixia? Quando a empresa vai à falência, o que faltou foi o oxigênio, chamado capital de giro. E o split payment é exatamente isso. Vai sair parte daquele oxigênio que entrava no seu fluxo de caixa, vai direto para a conta do governo, como aconteceu com a CPMF. Né? Então, a CPMF, né, a gente fazia uma transação e já saía direto para o governo. Então, sendo que agora vai ser um valor bem maior, que vai ser a parte dos impostos. Era isso. Lidiane, quer responder essa próxima? Quer que eu leia para você? Sim, tranquilo. Eu acho que a próxima foi extremamente pertinente, tá? Foi feita lá pela RDF, acho que foi o Eduardo Rocha. Venda para clientes quando for órgão público.
Excelente pergunta. Não, sendo bem sincera, não tenho resposta, tá? Se fosse implementado hoje, eu não vi nada que tenha assim, uma exceção para isso. Então, se fosse implementado hoje, da forma como está no texto, se não vier nada que altere isso, eu diria, faz o pagamento, faz a autorretenção. Paga o imposto para garantir que ele será pago. Entendeu? Aí você vai... Aliás, perdão. Eu estou vendendo para algum público. O imposto é dele, ele quem vai pagar. Eu estava fazendo como se você fosse algum público comprando. Ele quem vai pagar o imposto. Então, quando ele pagar para você a sua venda, quando ele pagar a sua venda, é que ele vai pagar o imposto. Se ele demorar um tempo para pagar, você não vai pagar sem ele, entendeu? Nesse momento, eu penso desse jeito. Mas depois eu vou dar uma pesquisada melhor, porque como é um caso bem específico, para verificar como é que vai tratar disso. Mas lembrando que quem paga o imposto é quem está comprando, e ele vai pagar no momento em que ele pagar para você o seu título. Agora, como o órgão público geralmente demora, pode ser que a Receita venha cobrar de você. E tem uma questão da entrega da mercadoria, que o imposto será devido no momento da entrega da mercadoria. Então, corre o risco, começa aqui a lembrar dos detalhes da lei. Então, corre o risco de você ter que pagar por ele. Vou esclarecer melhor e trago isso para você, tá bom? Lidiane, doutor Pedro Campos, nosso amigo, está com a mão levantada. Por favor, doutor Pedro Campos. Sim, por favor. Pedro? Oi. Oi, estamos ouvindo, senhor Pedro. Não, eu botei até no chat aí, Arnaud. Tá. Seria interessante, assim, você pegar o faturamento de uma empresa, agora em 2025, e fazer a simulação desse imposto de acordo com a legislação de 2026, né? Isso, Aí podia isso. fazer essa simulação para uma empresa sei lá, de regime No segmento, né? especial, outra do MEI, tá entendendo? Outra do MEI, não, outra do Simples, né? E uma do lucro real, mas sem regime especial. Só para a gente entender se isso vai Em trazer números, o que vai algum acontecer? acréscimo no custo fiscal das empresas. Era essa a minha sugestão. Excelente. Sim, com certeza, a gente vai fazer isso com a maioria das empresas, certo? Essa análise, porque como eu falei agora, porque ela é bem personalizada. Cada empresa vai ter a sua realidade, tá bom? Mas é extremamente válido, sim, sua pontuação. Seguindo aqui no chat, eu tenho a pergunta da Rose. Tudo bom, Rose? Prazer falar contigo. Então, vamos lá. Ela está perguntando, com a extinção do regime especial, acho que essa pergunta veio da Centerfood também, eu vi em algum lugar passando aqui no chat, sobre o fim dos regimes especiais, que está previsto para 2032, certo? Se já existem critérios definidos para enquadramento das empresas que hoje estão sob regime especial, a fim de que se credenciem nesse fundo, como será o processo e quais serão as vantagens, regalias provenientes das empresas credenciadas. Vamos lá. Esse fundo, ele está sendo criado, será criado para compensar o aumento de arrecadação que as empresas que têm regime especial hoje vão sofrer. Por quê? Vou pegar aqui o exemplo do Rio Grande do Norte, tá bom? Apenas por comodidade. Hoje, as empresas de regime especial, elas pagam 6,1%, desde que elas estejam, né, dentro de tudo o que o regime pede. Tem o número de funcionários superior a 49, etc. Tá. Então, superior a 50. Então, se eu estiver dentro de tudo que o decreto pede, regime especial atacadista, eu estou pagando 6,1%. E eu vou, um belo dia, acordar com 20%. Então, uma compensação é a criação deste fundo. Ele vai ser o mesmo fundo para todas as empresas que se credenciarem. O credenciamento vai ser no próximo ano. Regras ainda estamos aguardando, certo? Então, em 2026, teremos esse credenciamento para fazer. Existe uma obrigatoriedade de que as empresas já fossem beneficiárias do regime especial, aí tem um pontozinho de cálculo. Se eu não estiver enganada, eu posso estar enganada, mas se eu não estiver enganada, as empresas que aderiram aos regimes especiais até maio de 2024. Então, empresas que têm um regime especial mais novo, elas já não entrariam nesse benefício, tá? Nesse fundo aí de convergência, tá bom? Mas, assim, maiores detalhes, a gente ainda está
pessoal, nem todas as perguntas terão resposta, ou eu saberei da resposta, tá? Pode até ser que tenha resposta e eu não saiba no momento. Por quê? É uma legislação extremamente nova, longa, e ela ainda está sendo, a gente tem a lei complementar, e a lei complementar, ela pede várias regulamentações, e as regulamentações ainda estão sendo elaboradas pelo governo, né, pelo legislativo. Então, por exemplo, a gente tem a extinção do PIS e da COFINS em 2026, com implementação do CBS já para 2027. Em janeiro de 2027, a gente tem CBS. Qual vai ser a alíquota? Não sabemos. Quando é que a gente vai saber? Espero que no final de 2026. Então, 2026, o que a gente sabe? Então, é isso que a gente tem que trabalhar, com o que a gente sabe e tem certeza. Eu tenho que estar com os meus campos de nota fiscal adequadamente preenchidos. Neste primeiro momento, o ideal é que esteja preenchido correto, tá? Mas, nesse primeiro momento, se eu estiver preenchendo errado, não vai me prejudicar não preencher. Então, eu tenho que ter os campos de nota fiscal preenchidos com os campos de CBS, IBS, ST, Sequestrilho. Os MCM já fazem parte da nossa rotina, então ele já está lá. Se o MCM que está lá é o que deveria estar, iremos revisar. Precisaremos revisar, por quê? Porque a partir de 27, o CBS vai ser pago de acordo com o que é destacado na nota fiscal. Por isso que eu falei, a nota fiscal ela é majoritária, a gente vai ter que dar uma atenção gigante para ela, tá bom? Então, a gente sabe que vai ter um fundo, mas a gente ainda não sabe, não tem aqui a clareza de onde esse credenciamento vai acontecer, como ele vai acontecer, que documento eu vou ter que acrescentar lá e quando é que eu vou ter resposta se meu credenciamento deu certo. Mas, assim que a gente souber, a gente vai soltando para vocês. Acho que aqui eu respondo a pergunta do Matheus Aureliano, lá da Centerfix. Seu Pedro já falou. CFP continuará existindo? Sim, continuará existindo por hora. Lidiane, o nosso colega Rodrigo Carvalho, da RDF, Protomédica, tinha levantado a mão, aí em alguma ocasião baixou. Rodrigo, quer complementar a sua pergunta? Já respondeu? Oi, boa tarde. Era só Boa para tarde. complementar o que Lidiane estava falando. Essa é a questão do pagamento, do payment que estão falando aí, do split payment, era mais voltado para o pessoal do iFood e os marketplaces que fazem a transação automática, porque o governo queria pegar nessas transações. O split de pagamento, ele praticamente divide, o cliente pagou, o split de pagamento faz assim, ele pega aquele valor e, ó, esse daqui vai para o marketplace e esse daqui vai para o cliente final, o prestador de serviço. Aí o governo não tinha noção, não tinha como trabalhar isso aí, o que foi que ele fez? Ele foi e criou isso. Ele gostou, né? Pois é, mas eu pensava, sabe, Rodrigo, que o split payment ele seria primeiro implementado no B2C, na venda varejo. Por quê? Primeiro porque o imposto é devido, no final das contas, é um imposto de consumo pelo consumidor final, seja ele pessoa física ou jurídica, pelo próprio espírito, porque a pessoa, o consumidor final, geralmente é quem usa meio eletrônico, cartão de crédito, Pix, né, enfim. Só que o Marcos Flores, que ele é o gerente do projeto de implantação da reforma da Receita Federal, tá? Ele que está à frente da Receita. Ele já colocou que será implementado no B2B. Então, assim, eu acho que a Receita acordou que, opa, isso aqui vai fazer com que entre dinheiro no meu caixa mais cedo e inverteu a ordem. No lugar dela pegar o consumo que vai ser mais, eu diria assim, vai exigir mais ferramenta, tá? Vai exigir mais robustez de sistema, porque são trilhões de operações por hora, né? Ele vai pegar... Você imagine aí o iFood, que não contrata um motoqueiro, ele contrata um meio motoqueiro, né? Ele paga o percentual sobre aquilo dali. Isso. Enquanto ele não fatura com split de pagamento, que é simplesmente a divisão. Exatamente. O governo queria pegar ali, morder naquela situação. Se espelhou, né? Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Lídia, eu tenho, Félix. Por favor, Félix, se eu souber...
Ó, deixa eu fazer uma pergunta para você. O cadastro do mercado, às vezes, tem uma divergência na saída, tá? Sei. Pode ser com a NCM, por exemplo, a gente tem 5 NCMs de acordo com a classificação do produto, edulcorantes ou não, né? Tem essas avaliações de acordo com o produto fabricado. Como você consegue conferir o que está certo e o que está errado? Só uma Certo. Econet para ver? Você consegue uma base para a gente consultar os NCMs, consultar produtos? Pronto, vamos lá, Félix. De certa forma, a reforma ela vai simplificar um pouco isso, porque a gente vai ter um rol de produtos e são somente aqueles beneficiados. Então, eu vou rever todos os meus produtos, tudo bem. Eu vou começar a rever os produtos que têm benefício, que eles são a zero ou que eles têm redução de taxa de cálculo. Se não for estes, tributado. Aí, se eu tenho 5 beneficiários, um para cada situação, e nenhum for beneficiado, eu não preciso mais saber, por exemplo, que a margarina é de 5 quilos ou que ela é de 250 gramas. Se for margarina, tá lá no... Eu estou só dando um exemplo, tá, gente? Se está lá na lei, então vai ser beneficiado e eu vou olhar somente para aquele. Então, vai reduzir bastante o rol de benefícios. Apesar que são bastante ainda, na lei traz bastante, mas assim, quando a gente vê todos os itens no mercado, a gente vai ter um benefício menor, né, uma quantidade menor de produtos que vão ter tratamento diferenciado. Então, o meu cadastro de NCM, ele vai ter outras finalidades, certo? A questão de realmente o controle de produto, a questão da embalagem, a questão do credenciamento, a questão do estoque, mas a questão de benefício tributário vai ter uma simplificação nesse sentido. Se eu entendi sua dúvida, então seria mais ou menos por aí. É porque você apontou que, por exemplo, a gente destacar um imposto errado, ou a menor ou a maior, a gente é responsável, né? Isso. Pela emissão. Como vai ser o NFSE ou lá o próprio DANF, né, que vai sair emitindo o produto do cliente. E qual que é a minha preocupação? Se a gente tiver, não o NCN, mas tiver que a alíquota errada dentro do cadastro do mercado, entendeu? Pronto. O MCM, ele vai estar vinculado, vamos supor que o alíquota, eu vou trabalhar com 28%, só a título de exemplo. Então, se um produto ele está no rol ali da lei complementar 214, como um produto que tem redução de base de cálculo de 60%, então eu vou ajustar minha base de cálculo. Aí eu tenho que revisar, a gente vai ter que revisar o cadastro, tá bom? E se tem 5 possibilidades, a gente vai ver. A empresa vai trabalhar com as 5 possibilidades, ou ela trabalha só com uma e usa um dos 5 porque são parecidos. Então, a gente vai ter que entrar no caso para fazer a análise dos itens e poder verificar se esse item ele vai ter uma redução de base de cálculo ou se ele vai ter uma isenção. Porque, por exemplo, no mercado eu tenho diversos itens de isenção, não é só a cesta básica de São Paulo, é uma cesta básica nacional. Então, tem produtos que hoje você trabalha como tributados e eles vão passar a ser isentos porque eles fazem parte da cesta básica, porque eles ficaram elencados com a cesta básica do Nordeste, um exemplo, certo? Mesma coisa, a gente acontece para o Sul. Então, a gente vai ter vários produtos que estão... É uma cesta básica bem diferente, é bem interessante isso. Então, a gente vai fazer essa análise direitinho e a gente vai começar por esses produtos. Então, a gente vai olhar todas as carnes, todos os cortes de frango, a gente vai ter crustáceos, então a gente vai ter vários produtos e a gente vai começar neles, depois a gente vai nos outros que não estão elencados como beneficiados para rever se eu não tenho um produto que ele é tributado e está usando um NCM de produto beneficiado, por exemplo, que eu acho que a sua grande preocupação é essa, e é uma preocupação extremamente válida, para garantir que tudo que é beneficiado esteja com o NCM correto, e tudo que não é beneficiado também, para evitar que eu deixe de cobrar do meu cliente, porque eu estou com o NCM isento, e na verdade ele é tributado, ou o contrário, né, que eu cobre mais do meu cliente, porque eu estou ficando com forma de careiro, e também não é interessante para o cliente. Se eu estou cobrando, eu estou onerando o meu cliente, e ele vai procurar outra empresa que não esteja onerando ele. Então, a gente precisa ter atenção, porque embora o encargo de uma tributação errada, ela seja do cliente, ele vai deixar de comprar de você, porque ele vai entender que você está cobrando mais caro que o concorrente. Então, é muito importante a revisão, sim, do NCM, do C-Class-TRIB, né, dessa classificação nova que a gente vai ter, e que isso seja feito durante todo o ano de 2026, para que evite na virada de 27, quando vai começar para valer,
a gente acabe sendo pego aí com divergências. E, gente, eu falo 26, mas não estou falando para a gente esperar outubro, novembro, dezembro, não, tá? É interessante a gente começar em 2025, se não terminar, termina em 26, e jamais passar para 27. Mais alguma pergunta, gente? Fiquei devendo aqui uma resposta para Rodrigo e Eduardo Rocha, que é essa questão de órgão público, tá? Realmente eu vou atrás dela, porque eu fiquei também curiosa como é que vai ser. Fui pela lógica, mas pode ser que tenha alguma coisa diferente. Arnaud, você gostaria de fazer uma palavra de fechamento? Eu gostaria de parabenizar a todos os empresários que estão aqui presentes, né, e se liguem cada vez mais quando a gente estiver fazendo estas apresentações. Elas acrescentam, sim, informações, né, a gente teve muito sucesso, muita facilidade com os empresários que, por exemplo, assistiram o consignado, e muitos outros ficaram realmente voando, né, e depois a gente precisa chegar de última hora para ensinar, para treinar, né? Então, quem se antecipa, então, bebe água limpa. Isso é muito importante, então, parabenizo a todos os empresários e até os nossos talentos também, que se prestigiaram aqui, porque isso reforça o conhecimento, os treinamentos internos, né? Essa interatividade é muito boa, então, eu quero parabenizar a todos aqui, e isto, mesmo assim, a gente vai disponibilizar, né, para todos depois com a gravação aí que está sendo feita. É isso aí. E a gente já tem um horário marcado, tá bom? Que eu proponho na próxima segunda-feira, e esse assunto, gente, é quentíssimo, tá? Que é sobre a distribuição dos dividendos. É muito importante a gente saber como é que a gente vai fazer para pagar menos dividendos, e só vou dar aqui um spoiler, tá? Essa isenção, ela só é verdadeira até a gente passar a primeira página. Quando você chega na segunda página, não existe isenção, vai haver uma exarção de tributação, tá bom? Então, por favor, não percam. Traduz esse nome aí dele que você falou, que esse nome que você falou, exação. No lugar de haver uma redução, né? Porque, assim, vai haver a redução para quem ganha até R$5.000, tá bom, gente? Então, isso aí vai ser. Até porque foi isso que fez o projeto ser aprovado. E com relação ao dividendo, tem ali, mas vai ser isento até R$600.000. Isso aqui que eu falo, que é uma verdade até você virar a primeira página. Virou a página, você vai ver que vai ser tributado sim, e pode chegar a 10%, mesmo dentro daquele limite que se está dizendo que vai ser isento. Então, é muito importante, eu estou aguardando realmente a sanção presidencial para verificar se vai haver algum veto de algum dos artigos lá do projeto, mas tudo indica que vai ser aprovado da forma, né, que vai ser sancionado da forma como foi aprovado, e isso vai trazer aí para as pessoas físicas, empresárias, no caso, dividendos, uma oneração grande, tá bom? Principalmente, para quem é do presumido e do simples, tá certo? Para quem é do lucro real também, mas quem é presumido e simples não pode perder. Mesmo horário, Patrícia, 16 horas, segunda-feira. Tá bom? É isso, gente. Então, não esqueça, o melhor está por vir, tá bom? Alguém levantou a mão? Foi eu, Lide, bem rapidinho, só para pedir, quem puder, por favor, responde a nossa pesquisa nesse fórum, são 3 perguntinhas, só para que vocês deixem um feedback de vocês sobre o treinamento, e também surgiram novos treinamentos, novos temas, tá? Sim, Joala, e gente, eu acabei de ver, eu não vou conseguir fazer no dia 17 às 16 horas, porque eu estarei em voo. Então, a gente marca para o dia 18 às 16 horas, terça-feira, tá bom? Tranquilo, ainda bem que eu vim olhar aqui na minha agenda. Abraço, então. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada aí por aparecerem. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a Muito todos. obrigada.